Você sabe qual a função de cada trabalhador mascarado ali em Round 6? Qual que é o significado do triângulo, do círculo e do quadrado, mas além disso também, qual que é o significado desse novo líder provisório ali com uma roupa preta? O cara que assume quando o frontman tá infiltrado no jogo? Qual que é a real hierarquia ali dentro do jogo e a função de cada um? Pois é, nesse vídeo eu decidi explicar ponto a ponto. Se você quiser saber e entender, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor pra você que não conhece. E hoje, mais uma vez, estamos aqui de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre Round 6, porque esse aqui é um dos pontos, assim, que na primeira temporada, muita gente se aventurou a explicar, mas tem muito tempo já tem 3 anos. E também nessa segunda temporada chegaram pontos novos, que dá pra gente entender melhor sobre essa sequência. Principalmente também pra gente explicar sobre o novo cara que chegou lá, o novo supervisor, aquele novo cara com macacão preto, quem que ele é e tudo mais. Mas antes, claro, de começar aqui, deixa esse like, ajuda muito na divulgação e se inscreva no canal pra você não perder nada de Round 6. Já é esse ano de 2025 que sai a última temporada. E bora lá pra mais um vídeo explicativo importante, né? Em meio a diversos detalhes dessa temporada que a gente já explicou aqui, a gente tem que falar muito sobre o básico, sobre a estrutura de hierarquia do jogo. É, isso mesmo. Tanto na primeira quanto na segunda temporada, a gente é apresentado pros guardas, pros caras que comandam ali o jogo, né? Os que não comandam, mas também obedecem ordens, os que atiram. Sim, cada um tem uma posição diferente, meu querido, e tem mais além. Então já vamos começando esse vídeo aqui sem enrolar, falando sobre os guardas comuns mesmo, né? Especialmente os círculos, que a hierarquia do negócio começa bem aqui, dos mascarados no geral. A gente tem esses guardas que tem essa característica de círculos no rosto, né? Na primeira temporada, eu acho que eles até apareceram um pouco mais que na segunda, mas na segunda eles aparecem muito. E sim, esses são os trabalhadores. Esses são dos funcionários ali do jogo com esse macacão vermelho ou rosa, sei lá como você quer falar. Os funcionários que tem, eles são os de mais baixa hierarquia. Meu jovem, basicamente eles são os responsáveis por coletar, por limpar, por queimar os corpos. É eles que fazem aquela função lá no subterrâneo, né, de queimar. E passa por eles também aquele ponto do tráfico de órgãos, assim, não, eles não são os principais que executam isso, mas eles acabam tendo que conviver com isso. Mas além de queimar e tudo mais, eles também são responsáveis por entregar comida, por cuidar do local ali, pela limpeza do local, por retirar os corpos, por organizar e montar os jogos também. E não, eles não têm acesso a armas, eles não têm um dispositivo ali, arma, faca e tudo mais pra poder se defender, naturalmente, a não ser que quebrem a regra. E também eles não têm poder de decisão nenhum, então eles estão lá só pra trabalhar e obedecer. É quase no nível dos jogadores mesmo, só que sem ter que participar do jogo. Pois é, os círculos aí explicados, os trabalhadores. Agora vamos subir pro próximo posto da hierarquia, que é claro, vamos falar dos triângulos, que você pode chamar eles de executores ou a autoridade armada do jogo. Sim. Aqui a situação já começa a ficar mais sinistra, apesar deles não terem tanta importância e poder de liderança. Eles são os principais responsáveis por fazer o serviço sujo ali no jogo. São eles, né, os principais aí que tiram vidas. Tudo bem que se precisar um ou outro de outra hierarquia tira, mas eles são os que mais tiram vidas nesse jogo. São eles que executam os personagens que perdem os jogos, eles que são responsáveis pelo controle, pelo medo, né, pela força por manter a ordem, e além disso também eles têm a função de proteger os seus superiores, como você pode ver nessa cena aí, protegendo um dos quadrados. Mas não só os quadrados, tá? Eles têm a função de proteger todos os outros superiores. Por exemplo, proteger os próprios líderes, proteger a sala de controle, que é o que a gente vê no episódio 7 da segunda temporada. Eles têm a proteção armada, né? É a parte do exército armado. Que inclusive nessa temporada a gente é apresentado pra Noe, uma personagem que fugiu da Coreia do Norte, que entra no jogo diretamente na posição de triângulo. E a gente consegue a explicação de como é que ela entrou e dá pra entender como é que esses personagens entram. Basicamente, pela conversa dela lá com o superior, que inclusive depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, a gente descobre que 7 anos atrás ela tava escapando da Coreia do Norte, ela com um simples rifle matou vários soldados, mostrou-se uma capacidade de tiro sinistra, e esse líder encontrou ela praticamente sem nada, toda destruída e lascada num hospital, e viu o potencial nela, convidou ela e deu essa oportunidade pra ela recomeçar a vida, tipo, dela entrar nesse jogo. No geral, assim como os jogadores e assim como os círculos, eles observam pessoas que estão precisando de uma oportunidade e uma nova motivação na vida, só que essas pessoas precisam necessariamente ter uma característica de utilizar armas, ter perícia com as armas, e é assim que eles escolhem os triângulos. No caso dos círculos seria quase a mesma coisa, só que sem a perícia com armas. E aí a gente avança pra próxima categoria, porque a gente vai subindo e tem muito mais pra falar, tá? Agora eu quero falar
sobre os quadrados. Esses mesmo que a gente vê muito, né, no poder da voz, um poder de liderança, de organizar. A gente pode chamar eles de os managers, os caras que gerenciam, né, como se fossem uns gerentes das tropas ali, superiores que controlam os jogos e as situações dos jogos. Eles, diferentemente dos triângulos, tá, eles já não andam muito bem armados, eles têm geralmente um revólver ali, mas nunca andam com submachine guns e tal, igual os outros, mas eles têm um poder e são muito mais superiores. Eles têm um poder de decisão muito maior do que os círculos, que não tem nenhum poder, que os triângulos, que só tem o poder de decidir a vida ou não de um jogador. Eles comandam todos os outros. Eles também têm a função de manter a ordem entre os próprios guardas, né, entre os próprios atiradores, entre os próprios trabalhadores comuns. Então, eles têm uma função bem interessante. Mas aí, seguindo isso, a gente chega numa categoria nova que surgiu nessa temporada, que não tinha antes. Pois é, eu tenho que falar sobre o supervisor. É uma forma que dá pra gente chamar. Lá fora eles estão chamando ele de The Officer, o oficial, né, alguma coisa assim, tipo, seja lá como você quer chamar, eu vou chamar de supervisor mesmo, que ele é como se fosse o supervisor, ele tá ocupando como se fosse a posição que o Frontman ocupava na primeira temporada. Assim, no geral, a primeira forma como ele aparece, o primeiro propósito de aparecimento dele nessa temporada é pra assumir o lugar de liderança do Frontman enquanto o Frontman entra no jogo e se infiltra lá. Aí você pode se perguntar, mas por que que o Frontman entra no jogo e se disfarça como 001, igual o líder antigo? Justamente porque o antigo líder, o criador do jogo, o Oyunan, na primeira temporada, falou pra ele que não tem graça ficar só assistindo aquilo ali, que ele, como líder, deveria entrar no jogo pra se divertir. Então ele segue o conselho do Oyunan, por isso que ele entra aqui, e também porque ele quer dar uma lição no Ji-Han, que é o protagonista. Então, na ausência dele, no cargo de supervisor do jogo, esse cara, que é um dos quadrados, mas um nível mais elevado dos quadrados, assume a supervisão. Basicamente, ele deveria ser um dos quadrados comuns ali, que comandava, era tipo manager de cada jogo ali, e pelo nível dele, o Frontman escolheu ele, deu esse macacão preto pra ele ficar mais destacado como um novo supervisor. E assim, entre vários pontos e poderes dele, né, ele tem a capacidade de recrutar pessoas, ele recruta a Noe nessa temporada, ele tem a capacidade de interferir nos jogos, mudar as regras, alterar coisas, mas também temos o ponto de que ele é a parte corrompida aqui do negócio, que faz a corrupção. Ele é envolvido com o tráfico de órgãos, que aparentemente é um ponto que o Frontman não tá a par, não tá dentro. Muita gente fala que o Frontman parece ter essa noção, mas aparentemente não. Eu já adianto aqui que, sabendo disso, fica parecendo muito que ele vai ser uma das razões pela qual o Frontman deve se virar contra o jogo, e pode acabar virando pro lado do bem. Ele perceber que o princípio pelo qual ele luta tá sendo quebrado ali, com várias pessoas ambiciosas e gananciosas ali por trás, tentando vender os órgãos das outras pessoas. Então, assim, no geral, na questão da hierarquia, ele é um novo supervisor colocado ali pra substituir o Frontman, da mesma forma que o Oyunan na primeira temporada colocou o Frontman nessa posição pra substituir ele quando ele não tivesse mais lá. Então, para o sentido da série, como eu já disse em outros vídeos, é bem provável que esse personagem aqui tá sendo preparado pra ser o vilão final de tudo. Sim, mas aí vamos seguir a hierarquia, porque esse vídeo é sobre isso. Vamos avançar, porque a gente tem que falar, claro, do Master. Que eu falo assim, o Master, mas ele ainda não é o nível mais alto da hierarquia. Talvez dentro do jogo seria, mas no geral não é, né? Vamos falar do Frontman, né? In-ho, que é o nome original que a gente descobre dele, ou Young-il, que eu acho que é esse nome que ele finge, né? Quando ele entra infiltrado lá dentro do jogo, finge que é o 001. Pois é, esse é o cara que anteriormente tinha a exata mesma função do cara lá de roupa preta, o supervisor. Ele era o supervisor anterior, ele era o supervisor e o que fazia o jogo acontecer, controlava tudo aquilo, alterava as coisas e tudo mais, até a primeira temporada, até acontecer a morte do Oyunan, né, o velhinho, que é o criador de tudo, que também era conhecido como o anfitrião, né, o cara que comandava tudo aquilo. A partir da morte dele, tudo indica que essa posição dele passou pro Frontman, e o Frontman é o novo anfitrião, é o cabeça daquele jogo. Em questões de poderes, né, na hierarquia, igual eu tô falando aqui, ele é o cara que tem a capacidade de fazer o que ele quiser, o que ele quiser de alteração, o que ele quiser em qualquer ponto do jogo, qualquer pessoa que ele quiser morta, ele tem essa capacidade, apesar de que aparentemente fazem coisas pelas costas dele. Mas aí que tá, como eu disse, esse aqui não é o nível mais alto pra gente poder falar nesse vídeo. A gente tem que falar de uma outra categoria que não foi tocada nessa segunda temporada, mas aparentemente na terceira a gente vai ter um toque sobre isso. Vamos falar sobre os VIPs, que seriam basicamente os espectadores, mas os caras milionários que têm uma posição de hierarquia aparentemente maior que a do Frontman, igual a gente vê, inclusive, na primeira temporada. E talvez esse aqui seja o ponto que possa tornar Round 6 um universo, né, com várias séries, spin-offs e tudo mais, porque é isso aqui que expande Round 6
pra outros lugares do mundo e tira a questão só da Coreia em si. Porque esses caras, né, no final da primeira temporada, a gente vê que eles chegam no final ali do jogo, quando o jogo tá ficando mais sinistro. Sendo que antes eles estavam assistindo nas suas casas. E aí você vai me perguntar, onde são suas casas? Aparentemente, em diversos locais no mundo. Eles não vivem na Coreia, eles vivem em outros países, inclusive nos Estados Unidos também. No final da primeira temporada, a gente descobre que eles vieram de uma longa viagem pra poder participar desses últimos pontos do jogo, mas que antes de tudo eles já estavam assistindo e apostando dinheiro em cada jogador. Na TV das suas casas, aparentemente, eles poderiam assistir e, assim, eles se comunicam, inclusive, em inglês. É um outro ponto interessante, né? O próprio Frontman, quando vai receber eles na primeira temporada, se comunica com eles em inglês e segue a risca certinho o que eles querem, serve eles, vigia eles, protege eles e assim, dá pra ver a baixa hierarquia. Ah, João Vitor, mas o Frontman agora subiu de categoria, ele virou anfitrião. Mesmo assim, eu acredito que ainda assim ele tá numa posição abaixo desses VIPs. Porque pelo que dá pra entender, são esses caras, ou pelo menos o dinheiro desses caras que faz tudo isso aqui acontecer. Esses são os milionários e poderosos de diversos locais do mundo que financiam esse acontecimento. Então, até o Frontman serve às demandas deles sem questionar. Um exemplo maior ainda é que na primeira temporada a gente vê que até mesmo a alteração nos jogos pra ficar mais emocionante ele faz pra poder agradar eles, né? Quando o jogo da ponte de vidro lá tá ficando meio chato, tem lá os 4 vivos ainda, mas aparece aquele cara que é vidraceiro e que ele consegue ver qual que é o vidro temperado e não, pela luz. O Frontman percebe que os VIPs estão ficando estressados, que eles já estão achando que tá ficando fácil demais, menos emocionante, então ele decide apagar a luz, deixar escuro ali naquela reta final pra que fique mais difícil e os VIPs sejam agradados e tenham mais entretenimento. Sim, meu querido, e como essa temporada 2 parou mais ou menos na metade dos jogos, só teve 3 jogos oficiais e mais a rodada extra, ainda vão ter mais 3 jogos na última temporada e nessa última temporada, quando tiver no finalzinho, eles devem chegar novamente. E aí que a situação vai ficar mais sinistra e isso vai agregar muito mais pra esse final de Round 6. Mas sim, tá aqui a sequência, a explicação sobre o círculo, triângulo e quadrado e todas as outras categorias. Coloca nos comentários se era isso que você imaginava mesmo. Qual outro detalhe assim você tem vontade de saber e desvendar sobre Round 6? Comenta aí que em breve eu faço um vídeo também, né? Não deixe de se inscrever no canal pra você não perder mais nada sobre essa série. Deixa esse like, ajuda muito na divulgação. Já já eu tô de volta, é isso aí. Um abraço, fui!